Olá, pessoal! Vamos então ao nosso aulão, já trazendo muitas boas energias para vocês nessa prova. Eu sei que vocês vão sair muito bem lá, então já contem desde cá com essas energias positivas para vocês, tá bem? Então vamos fazer uma revisãozinha aqui pedindo também que essas energias já nos iluminem para que a gente veja aqui algumas literalidades, né, que são trazidas na Constituição acerca então da administração pública expressamente lá dentro. Bem, vamos lá. Então, o que nós temos dos princípios? Os princípios, invariavelmente, são conteúdo que aparecem nas provas. Prova sim, prova sim também, aparecem novamente os princípios. Daí uma necessidade que a gente os relembre. Lembrando que o direito administrativo, ele é um sistema complexo, porque além do que realmente está expresso na nossa Constituição, nós não temos um código do direito administrativo, mas temos várias leis esparsas, temos o que está na Constituição. E nós, então, retrataremos agora, revisaremos esses princípios que estão na Constituição e que são os nossos princípios expressos. Esses princípios expressos que nos cabem aqui, o nosso famoso LIMP, mas tem que lembrar o que é o LIMP, né? E aí tem aqueles princípios da construção normativa doutrinária que nós temos que não estão na Constituição, mas que também balizam, então, o nosso direito administrativo. Lembrando, não há princípio absoluto, gente, não há princípio absoluto. Os princípios, eles nos ajudam na nossa construção do nosso ordenamento jurídico e da aplicação deste mesmo, mas os princípios, nos casos concretos, eles podem se relativizar. Então, sem princípio absoluto, podendo, então, fazer com que aconteçam colisões entre esses princípios. Lembrando também que não há uma hierarquia. Não há uma hierarquia de, por ser um princípio explícito ou implícito, ele seja de maior ou menor importância. O fato, a distinção é que alguns estão implícitos e outros estão expressos, estão escritos na Constituição, assim denominados princípios. Então vejamos lá no nosso artigo 37, no caput, relembrando esse artigo que é tão importante para nós e que esse artigo é sempre bom tomar de volta para nossa mente e levar ele para a prova. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá ao princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, temos o nosso LIMP, vejam, temos o LIMP aqui. E lembrando que a administração pública aqui é a direta e a indireta. Direta, União, Estado, Distrito Federal e municípios, lembra os entes políticos, e a indireta, fundações, autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista. Temos todos eles seguindo, então, esses princípios também, esses princípios aqui, que agora nós falamos os expressos, o nosso lindo LIMP, que agora a gente já lembrou do que se trata, né? Não vamos esquecer cada um deles, que se aplicam a todos os poderes, administração direta e indireta, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Lembrando que a eficiência, ela não surge com 88, né? Com a Constituição, ela vem por emenda, e é uma questão até bem batida, gente, que a eficiência, ela vai ser posterior. É comum nas provas, a gente já teve agora recentemente em algumas provas, não exatamente esse ponto, mas de trazerem, determinado princípio, determinado dispositivo é revolucionário e surge com a Constituição em 88. Veja o detalhe, em 88. Bom, pode ser que o princípio só esteja na Constituição de 88, mas quando a questão diz que surge em 88, implica dizer que lá no nascimento da Constituição aquele princípio já estava implícito. Não é o caso da eficiência, porque apesar de estar na Constituição de 88, não surgiu em 88. Isso tem que ficar atento. A leitura das questões tem que ser atentas e é assim que vocês vão para a prova. A nossa legalidade, então, que é base do Estado de Direito, revisando aqui esse ponto, vai fazer com que a administração pública só haja naquilo que está autorizada. Lembra que a legalidade para a administração é diferente da legalidade para o indivíduo. Nós dizemos também, isso a doutrina também caracteriza, que a legalidade, ela tem tanto um princípio da juridicidade, que nós vamos dizer de seguir a lei, né, de observar o ordenamento jurídico, e também o princípio da primazia da lei, de não contrariar a lei, que seria, então, uma atuação negativa, né? Então, princípio da juridicidade, então, de nós termos esse entendimento, e de outra forma, a primazia da lei de uma atuação negativa de não contrariá-la. Enquanto o princípio da reserva legal de só fazer o que está na lei. De uma forma, então, uma face
positiva dessa mesma legalidade. Então, alguns autores entendem dessa forma, já apareceu também, vale a pena recordar. Impessoalidade vai lembrar o interesse público. Impessoalidade, interesse público. Por quê? Porque a atuação não vai visar o interesse do servidor nem de um terceiro, né? É sempre visando o interesse público. Dentro da impessoalidade nós temos exemplos. A licitação é um exemplo de tentar concretizar a impessoalidade no serviço público. O concurso público, a vedação do nepotismo, que inclusive conta com súmula vinculante. Lembra que essa súmula nos diz a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública, direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. O que viola diretamente o princípio da impessoalidade, também o princípio da moralidade. Mas vale lembrar que essa súmula, então, tem ligação com a impessoalidade e também com a moralidade, dentre outros exemplos, que já apareceram muitas vezes para nós aí em questões. Então, a moralidade é uma perspectiva ética de atuação. Não basta que seja dentro da lei, tem que ser moral também essa atuação. A moral que nos interessa, com certeza, é a que está ligada, então, à atuação legal dentro da administração pública. A publicidade, que é sempre regra, né? É regra geral, porque há fatos que não vão ser públicos, né? Por interesse tanto da sociedade como de segurança também. Mas é regra, né? É o mais comum dentro da atuação da administração. Lembrando que, em muitos casos, ela é condição de eficácia. Se não se der publicidade ao ato, então esse ato pode não produzir efeitos, né? Assegurando a transparência da atuação administrativa, lembrem, então, que o sigilo é a exceção. Mas podemos ter, é exceção, mas não é impossível. Então, publicidade é a regra. E a eficiência que foi atingida, foi trazida por emenda constitucional em 98, 10 anos depois, então, da promulgação da nossa Constituição. A eficiência, ela traz algumas perspectivas. A gente não é só rapidez, lembra? A eficiência, ela tem a ver com bons resultados, em utilizar bem os recursos da administração. Então, alto rendimento funcional, tanto do aproveitamento do que tem a administração, como da atuação daqueles que estão funcionando pela administração. Então, tem rapidez, mas não é só a rapidez que é contida dentro da eficiência, mas também uma redução de perdas aqui dentro, né? Então, é uma medida eficiente, uma atuação eficiente, ok? Dentro dos concursos públicos, o nosso artigo 37, inciso 2, ele é um grande paradigma, um grande exemplo, porque ele traz coisas básicas sobre o concurso. Por exemplo, a regra para entrar, para ser servidor, a regra para atuar pela administração é o concurso público. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação em concurso público. Essa é a regra. A exceção é não ter concurso público, sendo que vai ser de provas ou de provas e títulos. Então, temos duas formas. Ou só prova ou só provas e títulos. Pode ter concurso só de títulos? Não, é provas ou provas e títulos. Se a Constituição já não diz, né, a lei não determinar também como tem que ser, às vezes vai dizer já tem que ser de provas e títulos, então os editais vão determinar, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo. Então, tudo isso delimitado de acordo com a natureza e a complexidade, sempre na forma prevista em lei, ressalvadas nomeações para cargo em comissão declaráveis em lei e de livre nomeação e exoneração. Então, os de cargo em comissão, que podem ser de livre nomeação e exoneração, são essa exceção à nossa regra do concurso público. A validade do concurso, no inciso 3 do 37, será de até 2 anos, quer dizer que o edital pode dizer menos, agora prorrogável uma vez por igual período. Determinou 1 ano, pode determinar que seja validade de 1 ano, e é prorrogável por mais uma vez no mesmo período, mas é até 2 anos, por isso que pode, né, ser menos. Então, sobre alguns institutos bastante importantes para nós temos a readaptação, que acho que vale a pena lembrar esses institutos, que
que são bem corriqueiros de cair e vocês não podem fazer confusão porque é justamente aí que vão tentar pegá-los, mas não vão. A readaptação, nós estamos falando quando o servidor está em cargo efetivo, ponto. Readaptado é quando nós temos uma limitação do servidor, ele sofre uma limitação e precisa ser readaptado. Neste caso, para atribuições e responsabilidades que sejam compatíveis com a atual situação do servidor, dentro da sua capacidade física ou mental, então, que houve essa limitação. Enquanto ele permanecer nessa condição, se for uma condição, então, que seja passageira, enquanto permanecer, será readaptado. Desde que, é óbvio, possua a habilitação e o nível de escolaridade exigível para o cargo de destino. Então, lembrem que a readaptação, ela se dá por condição limitada. Em que sentido? Da capacidade física ou mental do servidor efetivo. Mas desde que, seguida a condição, que ele esteja habilitado, tenha a escolaridade exigida para o nível do que ele vai exercer. E, mais uma vez, mantida a remuneração do cargo de origem. Readaptação, remuneração do cargo de origem. Readaptação, então, lembrem, adaptação. Vejam que a readaptação aqui, limitação do servidor, certo? Sobre a contratação temporária, resolvi trazer porque isso cada vez mais é discutido, porque tem se tornado mais ainda corriqueiro no dia a dia da administração. A contratação temporária, ela é exceção e se dá em necessidade temporária e excepcional interesse público. São as condições, necessidade temporária e excepcional interesse público, certo? Trazida pela emenda bastante recente, 2020. Cumulação de cargos também é algo que adora ser cobrado de vocês, então eu não poderia deixar de lembrar. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Essa é a regra. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. A exceção, que é muito cobrada, há possibilidade de que haja acumulação de cargos públicos. E quando? 2 cargos de professor. 1 cargo de professor com outro técnico científico. Então, veja, 2 de professor, ou 1 de professor mais o técnico científico, ou 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde, de profissões regulamentadas da saúde. E vejam, então a única área que está disposta, além dos professores, a única área específica citada como exceção que pode acumular 2 cargos, independente de ser 1 de professor, é a área da saúde. Isso mesmo, guardem aí então a saúde, porque aí vão colocar qualquer outra área, segurança pública aí, Então veja, já é bastante comum, resolvemos questões nesse sentido, então é área da saúde. Essa proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta e indiretamente. Então, lembrando com vocês, nós já falamos, mas nunca é demais lembrar, que os entes da administração direta, União, Estado, Distrito Federal e municípios, e indireta, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e empresa pública. Eu coloquei empresa pública 2 vezes aqui, eu queria colocar a fundação, era fundação aqui no local. Os entes da administração indireta, sobre eles, somente por lei específica, lembrando que poderá ser criada a autarquia. Lembra que quando nós estamos falando da administração indireta e quando são de direito público, então criadas por lei. Se não autorizadas de direito privado, a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. Lembrando que a fundação, se for criada, então será de direito público. Se autorizada, direito privado. Lei define as áreas de atuação das fundações, dependendo de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias. Perfeito, gente? Lembrando então para vocês sobre a descentralização e desconcentração. A descentralização, se lembrar de cria entidades, e a desconcentração para criar órgãos. Descentralização cria novas pessoas, ok? Agora, desconcentração, órgãos. Lembrem dos nossos órgãos, é a mesma pessoa com órgãos internos dela. O exemplo, no executivo, o presidente, que tem dentro dele os órgãos, ministérios, secretarias, delegacias, são todos, então, partes do mesmo ser. Não é uma pessoa nova jurídica sendo criada, diferente, então, quando nós temos a descentralização, que criamos novas entidades. E o dever de licitar.
O dever de licitar é a regra, fazer licitação é a regra nessas compras e contratações, ressalvados casos específicos da legislação. Claro, temos como exceção. Então, nós temos um rol exemplificativo aqui dentro da nossa Constituição, assegurado a igualdade de condições e somente permitida as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis, certo? Para garantir a legalidade aqui dentro. No mais, da improbidade administrativa, nós temos lei específica. Lembrando que a improbidade administrativa tem lei específica e que foi alterada bastante recentemente. Mas na nossa Constituição nós temos que os atos da improbidade, eles podem importar suspensão dos direitos políticos, perda da função pública e ainda indisponibilidade dos bens. Também o ressarcimento do erário e ainda sem prejuízo da ação penal cabível. Lembrando, então, que nós estamos falando de searas distintas aqui. Então, é bom lembrar o que traz desde a nossa Constituição e ainda vale a nossa lei específica dentro dessa lei que foi alterada tão recentemente. A responsabilidade civil do Estado. Sobre ela, pessoal, importantíssimo, pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, porém, prestadoras de serviço público, vão se dar, então, dentro dessa responsabilidade, que é, em regra, objetiva. Quando nós falamos numa responsabilidade objetiva, nós estamos falando que é necessário verificar o nexo causal entre a conduta e o dano, mas nós não vamos verificar, não iremos dolo e culpa, ok? Não verificaremos dolo e culpa, não para a administração, para a responsabilidade da administração. Mas lembrando que o direito de regresso da administração é possível contra o responsável. Aí sim verificaremos dolo e culpa. O direito de regresso da administração contra aquele responsável, aí sim, para essa possibilidade, analisaremos dolo e culpa sendo uma responsabilidade subjetiva. Isso por conta do que mesmo? A teoria, risco administrativo, certo? Então, que se considera que a administração responde independente desse dolo ou culpa. Perfeito? A teoria que nós abrangemos aqui é o risco administrativo. Nossos requisitos: dano, conduta e nexo causal. Perfeito, pessoal? Não esqueçam do direito de regresso. É o que mais é cobrado de vocês dentro disso. Lembrar que a responsabilidade da administração é objetiva, há o direito de regresso, mas aí o direito de regresso nós pensamos em dolo ou culpa. Sobre a estabilidade, muito nos interessa, né? Futuros servidores públicos. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargos de provimento efetivo em virtude de concurso público, certo? 3 anos, gente, ok? O servidor público estável só perderá o cargo. Quais são as nossas possibilidades, então, de perda de cargo? Se servidor público estável, então, sentença judicial. E a sentença judicial tem mais um requisito: transitado em julgado, ok? A Constituição traz isso. Processo administrativo, assegurada ampla defesa. Tem mais um que a ampla defesa precisa ser assegurada: avaliação periódica de desempenho. Na forma da lei complementar, assegurado o quê? Ampla defesa. Então, a sentença judicial pode excluir? Pode, mas nesse caso é trânsito e julgado, servidor efetivo. Processo administrativo, ampla defesa. Avaliação periódica, também pode perder o cargo, porém é assegurada a necessidade da ampla defesa. Opa, desconstruí o meu passador aqui de slide. Sobre a avaliação de desempenho ainda, condição para aquisição de estabilidade é a avaliação de desempenho, que é obrigatória por comissão instituída para essa finalidade. Então, a avaliação ela tem que ocorrer e tem que ser por comissão instituída para essa específica finalidade. Só o servidor efetivo pode ser estável. Da reintegração, nós falamos da readaptação, agora nós temos a reintegração. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, temos a reintegração. Então, quer dizer, se uma sentença judicial de demissão, neste caso, for invalidada, estável o servidor, então nós temos a reintegração. Ele será reintegrado, volta para o cargo de origem de antes da demissão. Só que aí, outra pessoa já pode ter assumido esse cargo. E neste caso,
nós temos o que acontece, a Constituição já dispõe o que acontece com essa pessoa que havia, por acaso, assumido esse cargo. Se estável essa pessoa que assumiu, ele será reconduzido ao cargo de origem. Tinha passado para um, volta para o cargo que ocupava antes. Sem direito de indenização. Veja, ele pode ser reconduzido para o cargo de origem, sem indenização, a pessoa que estava ocupando o lugar do que foi reintegrado, pode ser reaproveitado, então pode ser reconduzido, pode ser aproveitado em outro cargo ou posto, se por acaso aquele que ele estava antes já não existe mais. Disponibilidade, pode ser colocado em disponibilidade se já não existe mais o cargo, e neste caso com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Vejam, aquele que é reintegrado vai voltar para o seu cargo. A questão é o que acontece com a pessoa que por acaso podia ter assumido o local dele, certo? E do aproveitamento. Se extinto ou declarado a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, o que é com remuneração proporcional ao tempo de serviço até o seu adequado aproveitamento, certo? Então é isso aí, pessoal. Lembramos tudo assim, demos uma revisada, pontos bastante importantes, pessoal, e desejando mais uma vez uma excelente prova para vocês, tá bem? Continuem contando conosco e até mais!